Então, né, vamos começar pelo seguinte. Simulado. Eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa. Simulado, né? Dia 9, fora quarta-feira que vem, na outra já. Então, significa que até a aula de hoje é o que cai no simulado. Na aula da semana que vem, nós vamos fazer uma aula de revisão, né? Então, só responder um negócio aqui que meu marido tá viajando, daí preciso responder ele, senão já viu. Então lá, continuando, desculpa aí, pronto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas revoluções na Europa, de 1830 e a Primavera dos Povos, que é o que cai no simulado. O que ficar da apostila e a próxima apostila, que é Segundo Reinado, fica para a prova. Então hoje a gente contextualiza esse conteúdo. Semana que vem a gente retoma tudo que cai no simulado, né? Faz uma aulinha, a revisão, igual a gente fez lá no primeiro simulado, com algumas questões para vocês responderem, essas coisinhas assim. E aí, na aula seguinte, né, que é do dia 10, então, de setembro, dia 10, depois dia 17 e dia 24, a gente faz todo o trabalho com as outras apostilas, o finalzinho dessa apostila e a apostila próxima, que é a apostila 21, que vai falar de Segundo Reinado. E a gente já termina o primeiro bimestre, termina o terceiro bimestre, porque a prova de vocês já é dia 28 de setembro. Então, nossa, tipo, a gente tem quatro aulas, mais essa de hoje, 5 aulas, e daí já vem o finalzinho do terceiro bimestre, né? Eu mandei para vocês, se eu não me engano, a trilha 6 ou a trilha 7, ela vai só até a trilha 11, para você ter uma ideia de que como o bimestre já está se encaminhando para o final, né? Então, é bem interessantinho para nós. Na aula passada, a gente falou sobre Revolução Industrial, né? É uma das revoluções que acontecem na Europa a partir do século XVIII. Há um movimento que a gente falou, inclusive, de transformação social por causa da Revolução Industrial. Surge o proletariado, surge a burguesia. Eu tô com dificuldadinha hoje, já, tá? Mas tá tudo certo. Já entro no ritmo. É que eu estava pensando na aula anterior, e aí você troca de uma aula para outra, assim, daí até a gente entrar no eixo da aula. Então tá. A gente viu lá que surgiu a burguesia, que surgiu o proletariado, que já é uma transformação social bem interessante, e que esse proletariado começa a se manifestar contra a exploração da burguesia, com o ludismo, que foi a quebra das máquinas, com o cartismo, né? Com a associação, as Union Traders lá, que são uma espécie de sindicatos, para eles se unirem e tudo mais. E essas ideias, elas acabam contaminando, né? Então, a Europa com algumas revoluções. E a gente vai ver nesse momento aí alguns ensaios socialistas que vão ter na Europa, tá, gente? Então, é isso que é o conteúdo desse momento, beleza? Vou puxar aqui o slide para eu poder enxergar melhor. E a gente começa, então, com a Revolução de 1830. Aonde que a Revolução de 1830 ela acontece? Na França. Eu estou com um problema na minha conexão, ela está bem lentinha hoje, né? Ela vai acontecer na França. Mas antes da gente saber o que aconteceu, como aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, o que acontece, a gente tem que saber quais são os grupos que estavam ali na França, né? Então, a gente vai ter vários grupos, cada um com os seus interesses dentro da França. O primeiro grupo, chamado de ultrarrealistas, também monarquistas, né? São aqueles que defendem a monarquia. A França recuperou a monarquia através da dinastia do Bourbon, depois que o Napoleão, então, ele foi preso e tudo mais, né? Todos os seus foram retirados
dos países europeus, e a França, ela recupera, então, a monarquia com a dinastia dos Bourbons, com o rei Luís XVIII. É o Luís XVIII? É. O Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, que foi quem sofreu, né, a Revolução Francesa, que a gente viu. Então, o Luís XVI foi quem enfrentou a Revolução Francesa, quem foi decapitado e tudo mais, né? E quando termina a Era Bonaparte, desculpa, quando começa a Era Bonaparte, a gente vai recuperar pela dinastia dos Bourbons com o Luís XVIII. Então, a gente tem agora na França, em 1830, uma dinastia, uma monarquia. Então, e eu tenho o grupo dos ultrarrealistas, que são quem defende essa monarquia. A gente já tinha acontecido a Revolução Francesa, então eles já tiveram uma ideia de república, mesmo que tenha sido uma república meio torta, com a República do Robespierre, mas eles já tiveram uma república dentro da França. E aí eu tenho o grupo dos republicanos, que eram quem? Os profissionais liberais que apoiavam uma república dentro da França, visto que para eles não era interessante uma monarquia. Vou ter o grupo dos bonapartistas, né, que era aquela burguesia que queriam que a era Napoleão voltasse com o sobrinho do Napoleão, né, como imperador da França, visto que o Napoleão já tinha decretado o Império Napoleônico. Então, ele se achava no direito de requisitar, de reivindicar a França, né, como Império Napoleônico. Tinha também os constitucionalistas. Quem eram eles? Era o pessoal do centro, que não era nem a favor de um nem a favor do outro, que o importante para eles era que quem estivesse no poder cumprisse a Constituição. Não interessava se era monarquista, republicano, bonapartista, o que interessava era cumpram a Constituição. Então, esse era um grupo bem interessante, que é um grupo do centro. Aquele grupo que não quer se comprometer com ninguém, que a gente conhece alguns assim. E, por último, a gente tem o grupo dos socialistas, né, que eram os operários, que são quem? Aqueles grupos que tiveram conhecimento de reformas trabalhistas e que tinham algumas ideias, né, interessantes aí dentro da Europa. Como que essa revolução ela vai ser conduzida, então, né? Como que ela vai acontecer realmente? O Luís XVIII ele morre, né? E sempre acontecem essas coisas. Ele morre, sobe ao trono o irmão dele, o primo dele, será, parente dele, que era o Carlos X. Só que o Carlos X ele era extremamente absolutista. Havia uma regressão, então, na monarquia da França com o Carlos X absolutista. O que ele vai implantar, então, o que a gente chamou historicamente de terror branco, porque ele começa a fazer perseguição aos bonapartistas. Porque se você parar e pensar, os bonapartistas eram aqueles que mais ameaçavam a monarquia. Porque os republicanos quase não eram só os profissionais liberais. Os operários não tinham força. Os constitucionalistas tanto fazia. Então, quem ameaçava realmente a monarquia eram os bonapartistas. E aí o Carlos X, então, ele começa a perseguir todos aqueles que fizeram parte, tanto da Revolução Francesa de 1789, quanto aqueles que apoiavam, então, a ideia do Império Napoleônico. Para isso, lá em 1830, né, ele vai, então, perceber, né, que não está tendo muito apoio e tudo mais, e ele dissolve a Câmara, né? Isso vai estar lá na tua página 20. Ele fala assim: em 1830, após a derrota dos ultrarrealistas nas eleições para a Câmara, Carlos X dissolveu a Câmara. Então, eles tiveram uma eleição, os monarquistas ou também ultrarrealistas, eles perderam essa eleição, e para que não subisse, então, ao poder aqueles que eram seus opositores, ele resolveu dissolver a Câmara. Quando ele dissolve a Câmara, né, lá da França, vai acontecer o pico, o estupim, o momento da Revolução de 1830, que é, então, em 27 e 29 de julho, que eram manifestações contrárias ao rei. Mas veja que não foi uma revolução que pegaram em armas, essas coisas assim. Eram manifestações contrárias às medidas do rei, de dissolver a Câmara, de ele ser absolutista, essas coisas assim. E nisso, gente,
ele vai, então, ter que ser deposto, né? Por quê? Porque ele não tem apoio de ninguém, os ultrarrealistas já perderam as eleições, então ele está meio que sozinho. Quando isso acontece, sobe ao trono não outro bonapartista, não, sobe ao trono um outro nobre burguês, que é o Duque de Orleans, né? Que vai ser conhecido como rei burguês, porque ele era apoiado pela burguesia, e ele fica no poder só por um período, conhecida como monarquia de julho, né? Normalmente, quando se pede alguma coisa sobre isso, ele não fala de monarquia de julho, ele se refere a esse período como o período do rei burguês, tá? Então, é o momento em que o rei Carlos X, que era da dinastia de Bourbon, ele tinha sido deposto e sobe ao trono, então, apoiado pela burguesia, esse Duque de Orleans, que é o rei burguês. Que o nome dele é... Deixa eu ver que eu não me lembro aqui. Luiz Felipe, né? Que é o menino, então, que vai estar sendo apoiado. Por que não girou a minha... Aí, quando ele sobe ao trono, ele não é assim como não, o Carlos X não tinha tido grande apoio, esse rapaz também não tem um grande apoio, e ele, eu tenho a impressão que pulou, só um pouquinho que eu tenho a impressão que pulou um slide, deixa eu ver aqui, só para eu me... viu? Tinha pulado. Nesse período, então, ele não tem um grande apoio, mas ele consegue fazer com que a França avance industrialmente. Ela já tinha começado com Carlos X e tudo. Na verdade, a França ela estava, né, começando a se desenvolver depois da Revolução Francesa de 1789. Mas, né, os manifestos eles acontecem mais especialmente nessas cidades de Lyon e Paris, que eram cidades industriais, e Paris, né, o principal... Deu um pico aí, desaparecida a tela de vocês? Desaparecida a tela de vocês. Deu um pico de... Já volto. Aí, voltei. Então, como eu estava falando, essas cidades eram cidades operárias, e Paris era né, a capital da França e tudo mais, e começam algumas manifestações dentro desse momento da história, em que, apesar de ela estar se desenvolvendo industrialmente, isso ocasiona um aumento de operários, né? E quando há esse aumento de operários, esses operários estão descontentes e eles começam a se encontrar. Assim como a gente falou da Union Trades lá da Inglaterra, na França vão existir os banquetes, que são os grupos de operários que se reúnem nesses encontros para discutir o que eles podiam melhorar e tudo mais. E nesses banquetes surgem ideias socialistas, mas eles não tinham ideia de que essas ideias eram socialistas. Eles não tinham um nome para isso, né? Eles falavam em melhorias trabalhistas, eles falavam na questão de que os operários que teriam que gerir, né, as indústrias, essas coisas assim, mas eles não tinham noção de que isso era uma ideia socialista, né? Então, ainda o socialismo ele não tinha grande força dentro da Europa, né? E aí, com essas ideias, esses movimentos dos banquetes, eles vão conseguir até ter uma grande força no governo francês, e eles vão exigir essas jornadas revolucionárias. Essas jornadas são uma espécie de sindicatos que contratam os operários, que gerem a vida dos operários nas indústrias e tudo mais. Então, eles têm muita força, eles são apoiados pelos operários. E esses grandes movimentos, então, dessas jornadas revolucionárias, vão fazer com que o rei burguês, o Luiz Felipe, ele abdique do trono. Quando ele abdica do trono, a gente vai ter na França uma república, que vai ser a segunda república, né? Porque a primeira foi a República do Robespierre, e agora tem uma segunda república dentro da França, né? Os operários, então, dessas jornadas revolucionárias, eles vão proclamar que a França, a partir de agora, é uma república.
E quando eles proclamam essa república, eles elegem o Luiz Bonaparte, que era o sobrinho do Napoleão Bonaparte, daquele grupo dos bonapartistas e tudo mais, né? Que vai ser eleito para essa segunda república. Mas veja ali que eu coloquei que vai ter problemas também na república, porque foram criadas essas oficinas nacionais, mas essas oficinas vão gerar mais dívidas ainda para o governo, ele não vai conseguir resolver essas dívidas, vai fechar as oficinas. Quando fecha as oficinas, há o desemprego, os operários vão para as ruas, né, fazer manifestações, né? E aí vai ter ainda essa Constituição que foi outorgada, ou seja, ela vai vir de cima para baixo dentro da República que a gente tem. Mas o Napoleão Bonaparte, então, ele foi eleito. Quando ele foi eleito, ele vai dar um golpe de Estado, né? E ele já tinha a ideia dos bonapartistas, do Império Napoleônico e tudo mais, e ele vai se proclamar o Napoleão III, né? E com essa proclamação do Napoleão III, ele vai também instituir o Segundo Império Francês, ou o Segundo Império Napoleônico, né? Na mesma medida lá do Napoleão como antes. E assim como Napoleão Bonaparte tinha industrializado, tinha modernizado a França, esse rapaz aqui, o Napoleão III, também vai industrializar a França, também vai dar um salto na França de melhorias, né? Mas isso também aumenta os movimentos proletários. Lembrem, quanto mais indústria, mais operários, quanto mais operários, provavelmente eu tenho mais movimentos, então, que vão acontecer contra o governo. E entre esses movimentos, a Revolução de 1848, também conhecida como Primavera dos Povos, né? Ela vai agora ser derrotada, né? Mas quando essas ideias, então, desse proletariado, esse movimento é derrotado, a ideia socialista permanece. Por quê? Porque nesse movimento eles estavam defendendo ali, ó, o nacionalismo, o voto universal, a sociedade igualitária. Então você percebe as ideias socialistas nesses movimentos, mesmo eles não sendo ainda um movimento socialista. E aí eu tenho ali a frase, né, que aconteceu nesse momento do Marx e do Engels, que eles escreveram lá o Manifesto Comunista e tudo mais, e ele vem agora com a ideia de proletários de todos os países, unidos. Por quê? Porque a gente vai ter ideias socialistas contaminando a Europa inteira. A gente vai depois ter essas ideias na Itália, vai ter essas ideias na Alemanha, vai ter a Comuna de Paris, que a gente vai ver na aula, nas próximas aulas, que é um movimento também de proletários lá em Paris novamente, né? O próprio Napoleão III aí ele vai enfrentar o Império Alemão. Então, assim, é bem interessante a gente estar lembrando disso. Mas o que eu quero, né? O que eu, professora, nesse momento, quero que você guarde, que você não esqueça dessa aula aqui. Vamos voltar aqui, para que você possa não esquecer. Esses grupos, né? Então, que em 1830, depois da Revolução Francesa, a França estava dividida em todos esses grupos, que eram os monarquistas, os republicanos, os bonapartistas, os constitucionalistas e os socialistas. Isso é importantíssimo para você entender a França na sua continuidade histórica. Então, essas diferenças de grupos, que é bem interessante para você guardar. De que a gente vai ter uma monarquia na França, mas que essa monarquia ela se torna absolutista, então há uma regressão na política francesa, né? A ponto do rei ser deposto, a ponto de ter manifestações do rei, que é a revolução, contrárias do rei, que é a Revolução de 1830 propriamente dita. E aí, né, que os banquetes, que também é interessante da gente guardar, que são esses encontros de operários com as ideias socialistas, né, que elas vão acontecer, que é chamada Primavera dos Povos,
para quando? Quando o rei abdica, o rei burguês ele abdica e sobe então ao poder, né, a Segunda República da França. Eles não tiveram uma boa experiência com a Primeira República, mas agora, né, eles acreditam que terão uma boa experiência. Não conseguem se manter, por quê? Porque aquele que foi eleito na República, ele dá um golpe, né, e transforma então a França no Segundo Império Napoleônico ou Segundo Império Francês. Porque se esse moço, né, e aí vamos para o campo das hipóteses, se esse moço não tivesse dado esse golpe, talvez, vou só mexer aqui um pouquinho, porque meu celular está quase sem bateria, e daqui a pouco eu vou desaparecer da tela de vocês. Mas se eu desaparecer, não se preocupem, tá? Eu tô aqui, só não sei se eu vou estar aparecendo. É um probleminha aqui no meu cabo que não está aceitando ele. Só um tiquito, tiquito, tiquito. Bom, vou segurar um pouquinho assim, né? Fico mais próximo. Então, e aí voltando ali, no campo das hipóteses, se esse moço não tivesse dado o golpe e aí não tivesse acontecido, né, do Segundo Império Francês, talvez a história da França fosse totalmente diferente. Mas aí é o talvez, né? Então, essas questões são interessantes para a gente. Pegou a tua apostila, Belson? Espero que sim. Né? Você sempre tem que assistir a aula com a tua apostila na mão. Tá com a apostila? A apostila número 20. Tá com ela na mão? Sim? Não? Só me diga se sim ou se não. Sim, estou com a minha apostila. Não, não estou. Vou ver aqui, porque aqui no meu celular não tá rolando. Ah, lá, o Matheus tá dizendo que sim. Beleza. Então tá. Isso, pega aí. Né? Quem não tem, depois anota aí as palavras-chave para depois marcar lá. Na tua página 20, da apostila 20, então, eu quero que você veja lá. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem vários tipos de alunos e alunos que aprendem de formas diferentes, concorda? Né? Todo mundo tem uma forma de aprender. Só eu falando, às vezes o aluno na hora de estudar meio que se perde. Então eu quero que você pegue a apostila para a gente fazer o que a gente fazia na sala de aula presencial, marcar os pontos principais do teu texto, certo? E aí lá na página 20, você vai entender lá o seguinte: restauração da dinastia de Bourbon com o rei Luís XVIII. Aí o que eu quero que você marque. Marque ali, então, né, dinastia dos Bourbons, puxa uma flechinha e coloca assim, França, monarquia, para você lembrar que a França agora passa a ser uma monarquia novamente, né? E aí, eu quero que você venha ali para baixo, né, e marque os grupos, ultrarrealistas ou legitimistas, né? O que eles queriam, né? Puxa uma flechinha lá, apoiavam a monarquia, esses ultrarrealistas ou legitimistas, que achavam que a França ela só podia ser poder legítimo se fosse o rei, né? Então, por quê? Porque eles acreditavam lá que o rei Luís XVI, que tinha sido decapitado, né? Ele então perdeu o poder de uma forma ilegal. Então, por isso que eles acreditavam nisso. Republicanos, então você já pode marcar ali que eles queriam uma república, né? Os bonapartistas, a volta do Império Napoleônico, que é o que você vai ter que colocar. Os constitucionalistas, cumprimento da Constituição, pode marcar lá. E os socialistas, classe operária. Então, essas questões que você marca na tua apostila para você não esquecer. Daí você vai marcar lá embaixo o Carlos X. E bem embaixo do nome dele tem conduta absolutista. Para quando você não está fazendo mais o resumo da apostila. Então, vai marcando para você saber onde estão os pontos principais do conteúdo, tá? Então, o Carlos X tinha uma conduta absolutista. E que lá embaixo, bem no finalzinho lá, ele vai perseguir os partidários da Revolução, instaurando o terror branco, tá? Então, marque ali.
Daí, bem embaixo, né, no parágrafo de baixo, ele vai ter lá, dissolveu, suprimiu liberdade de imprensa, convocou novas eleições. E aí isso vai ser a Revolução de 1830, contra essas medidas do Carlos X, de convocar novas eleições, porque os ultrarrealistas tinham perdido as eleições, então ele vai convocar essas eleições por essas razões, vai convocar as novas eleições porque ele não tinha mais apoio. E aí é isso que vai acontecer. Mais para frente, né, na página 21, lá em cima, vai ter a deposição do Carlos X. Tá ok? Estão conseguindo achar? Tá marcandinho aí para mim? Sim ou não? Muito bem. Mateus sim, Danilo sim, ok. Quando o Carlos X, então, é deposto, sobe ao trono, ali no meio do parágrafo, Duque de Orleans, Luís Felipe, que vai dar início à monarquia de Júlio, chamado de rei burguês. Só ali que eu quero que você marque desse parágrafo, que é o momento do rei burguês. Certo? Ok. Vamos para a Primavera dos Povos. Na Primavera dos Povos, eu quero que você marque ali os banquetes, né? O que são os banquetes? Grupos de oposição ao governo do Luiz Felipe, com a finalidade de discutir, né, as ideias. Isso que são os banquetes. Eu marquei ali oposição ao governo, banquete, e puxei do ladinho assim, discussão de ideias socialistas, né? Para que eu saiba do que esse parágrafo está falando. E aí, então, mais no parágrafo de baixo, ele fala do desemprego e tudo mais, que surgem as jornadas revolucionárias, né? Que eu falei para você que é um movimento de oposição, chamado então jornadas revolucionárias. E aí ele vem falando ali de agitações nessas jornadas revolucionárias, de movimentos, né, que vão acontecendo a partir de 1848, né, que são os movimentos que estão contra o governo. E bem no finalzinho, ele fala assim: depois de 3 dias de combate, a abdicação do rei Luís Felipe II. Não, do rei Luís Felipe. Né? Pensei que era segundo, não é. Do rei Luís Felipe. Então, esses movimentos levaram à abdicação do rei. Você não precisa ler o parágrafo inteiro, marque, né? Movimentos que levaram à abdicação do rei. E aí instaura-se um governo provisório, né? Que é a Segunda República Francesa. Né? E isso vai, então, fazer com que esse governo provisório crie as oficinas, que é uma forma de empregos, já que o problema era o desemprego, só que eles não conseguem manter essas oficinas, daí vão fechar as oficinas nesse governo e os operários vão para as ruas. É isso que está falando ali nos próximos parágrafos. Certo, gente? Tudo bem? Até aí? Daí lá em cima, né, na página 22, a gente vai ter então que foi eleito o Luiz Napoleão Bonaparte, que era o sobrinho então do Napoleão. E o último parágrafo, ele fala do golpe desse Luiz Napoleão, né, que ele vai instaurar o Império Francês, vai se chamar Napoleão III, né, mas ele fala ali também que ele vai desenvolver a França, fazendo inclusive concorrência com outros países que já tinham feito a sua Revolução Industrial também, ou que pretendiam fazer a sua Revolução Industrial. E bem no finalzinho, ele fala assim, que essa onda revolucionária levou Marx e Engels a publicar o célebre Manifesto Comunista, que terminava com a frase proletários de todos os países unidos, que foi o que eu tinha comentado com vocês, né? Que foi o último momento do meu slide lá, certo? Daí essa parte do faz sentido que eu queria ler com vocês. O Manifesto Comunista de Marx e Engels, lançado em 1848 e que terminava com a frase proletários de todos os países, unidos, marcou a ascensão do proletariado como força política. Em fevereiro do mesmo ano, durante um rigoroso inverno, a França foi tomada por agitações políticas e sociais que se propagariam rapidamente, deflagrando diversos levantes semelhantes em outros países da Europa.
A Revolução de 1848 pode ser considerada a primeira revolução socialista moderna e modelo de revolução mundial. Apesar da derrota do proletariado, foi o primeiro grande movimento popular a contestar a ordem burguesa por meio da articulação dos proletários contra as injustiças sociais e a favor de maior participação política, colocando definitivamente burguesia e proletariado em campos opostos. Então, foi o que eu tinha comentado com você. Até então, não se tinha noção de que isso era uma revolução socialista, né? Mas já era uma revolução socialista em que eu tenho, de um lado, a burguesia e, do outro lado, o proletariado. Classes que vão surgir das transformações sociais lá da Revolução Industrial na Inglaterra. Por isso que essa apostila ela vem falar de revoluções na Europa. Ela não se limita a ficar em uma das revoluções. Ela vai falar de revoluções que aconteceram na Europa nessa participação, né, em que vai ter a burguesia contra o proletariado ou o proletariado contra a burguesia, como você quiser resumir isso, certo? Aí, por favor, vai lá na tua página 31. Achou a tua página 31? Então, lá, você veja na número 8. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo ali, para eu não precisar ficar segurando o celular na mão aqui para. Vamos ver se ele vai. Se eu desaparecer, eu estou aqui, gente. Só foi um problema tecnológico. Então, na questão número 8. Observando a pintura do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, assinale a alternativa correta. Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com seus instrumentos de ofício na mão. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa reavivado pelas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. No quadro, vê-se uma barricada do fronte militar de guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Que resposta seria? Pensa no que a gente está estudando, né? O nome da obra, e aí você responde. Que letra é? Que letra é, gente? Veja o nome do quadro e veja as opções. Letra C, corretíssima, Gabriele. Né? Então, como que eu sei que esse quadro é disso? Pelo nome dele, A Liberdade Guiando o Povo, em 1830. E aí, a gente tem que lembrar que já havia sido feito um quadro, né, uma obra de arte, falando da Revolução Francesa, em que ela tem essa moça, né, que representa a liberdade, com a bandeira tricolor e tudo mais. Mas eu sei que esse quadro, ele vem falar desse momento pelo nome dele, tá? Então, por isso que ele vai estar mostrando a ideário da Revolução Francesa, né, que é a Revolução do Povo, mais as lutas políticas de 1830, certo? Então, letra C. Na 9, ao analisar os acontecimentos e consequências de 1848 na França, Karl Marx denominou de 18 Brumário de Louis Bonaparte o golpe de Estado realizado por este último. A denominação é historicamente possível, pois estendeu a ação do seu império da França até o norte da África, incluindo regiões na Itália e Alemanha, territórios anteriormente também conquistados por seu tio, organizou um império de caráter despótico e absolutista, impôs a censura aos meios de comunicação e proclamou-se cônsul vitalício, atitudes já realizadas por Napoleão. Assim como Napoleão, Luís Bonaparte legitimou seu golpe por meio de um plebiscito, extinguindo a república até então vigente para proclamar-se imperador. Luís Napoleão, assim como Napoleão, a princípio realizou reformas absolutistas para depois, já no Império,
introduzir princípios iluministas da administração pública, ou assim como seu tio, Luís Bonaparte se autocoroou imperador, reduziu a interferência do alto clero no governo e limitou o direito a votos limitou o direito ao voto e a critérios censitados. Qual mais se parece, então, com o 18 Brumário do Napoleão e o 18 Brumário do Luís Bonaparte? Qual? Qual vocês marcariam aqui? Que letra? Letra? Vamos, gente. Ninguém marcou lá. Letra C também, gente. Né? Assim como Napoleão, ele deu um golpe no momento da República, né? E vai então se proclamar imperador. Imperador, né? Napoleão III, certo? Então, letra C. Virando a página, na página 32, a número 11. Qual o significado e a novidade implícita na criação das oficinas nacionais na França de 1848? O que eles queriam resolver quando eles criaram, lá na República Francesa, né, na Segunda República Francesa, o que eles queriam resolver ao criar as oficinas nacionais? O quê? Qual era o principal problema de manifestações na França? Escreve lá, gente. Ninguém está escrevendo nada. Não acredito. Qual que é o principal problema que eles enfrentavam? Isso! Então, eles criam as oficinas nacionais na República para tentar acabar com o desemprego, que era o maior problema que eles tinham. E isso é uma ideia socialista, por quê? Porque o Estado, ao criar as oficinas nacionais, ele fica como empregador, o que é uma ideia socialista, né? Onde as empresas são estatais e o emprego, então, pertence ao Estado. Né? Isso vai contra, nesse momento, o que a burguesia queria, porque daí, se as oficinas elas eram do Estado, a burguesia não podia enriquecer, né? E aí a gente vai ter um problema e as oficinas vão ser fechadas. Mas olha que interessante essa questão, né? Essa novidade implícita que está na França nesse momento, que é a do Estado empregador. Certo? Vamos lá. Para frente. Deixa eu achar qual que eu queria aqui. Que daí eu me perco nessa. Tá. Aqui embaixo, na página 34, a questão. Não é esse aqui. Não, é na 35. Nossa. Na 35, que é a questão número 3. É que a 34 e 35 elas são bem parecidas. A questão número 3, na página 35, ele vai falar sobre, para você analisar as afirmativas que estão corretas sobre as revoluções liberais que estão acontecendo até então. As revoluções liberais do século XIX foram originadas a partir das revoluções americanas de 76, da inglesa, que é a Revolução Gloriosa, e a francesa, bem como a Revolução Industrial, que vinha acontecendo desde meados do século XVIII. Vamos pensar, a Revolução Americana foi uma revolução liberal? Sim ou não?
a Revolução Americana de 1776, que termina com a independência das colônias norte-americanas, ela é uma revolução liberal? Vocês só conseguem dizer duas coisas, sim ou não. Isso, Matheus, sim, né? Ela foi uma revolução liberal porque ela vai trazer tanto a questão da independência quanto a liberdade econômica. Então, ela foi. A Revolução Inglesa, que é a Revolução Gloriosa de 1688, ela é uma revolução liberal? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Porque ela termina com o absolutismo, com a monarquia absolutista na Inglaterra, e ela dá o poder aos burgueses através do parlamento. Então, ela é uma revolução liberal também. A Revolução Francesa de 1789, ela é uma revolução liberal? Sim ou não? Positivo, concordo, então, com positivo. Realmente, né, a Revolução Francesa, ela é uma revolução liberal, ela começa com o povo, né, com os interesses do povo sendo colocados em prática e tudo mais. Então, ela é uma revolução liberal. Terminando com a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, que também é liberal pela questão econômica. Então, a questão número um, ela está correta sobre as revoluções liberais. Na 2, as revoluções liberais do século XIX atingiram seu ápice em 1848, trazendo, além do seu caráter liberal e burguês, um novo elemento, a participação da classe operária, vinculada à indústria com tendências socialistas. A gente acabou de ver a Revolução de 1848. Ela tem essas características, participação da classe operária, além do caráter liberal e português, e burguês, desculpa. Sim? Essa está correta? Essa frase está correta? Sim ou não? Marcaria 1 a 2 sobre as revoluções liberais? Sim, ela está correta. A gente acabou de ver as tendências socialistas na Revolução de 1848, naquele texto que a gente leu lá, que apesar da Revolução ter as jornadas revolucionárias, né, que a gente leu, da página 22, que apesar da Revolução de 1848 ela ter sido derrotada, ela trouxe ideias socialistas. Né? Então, a gente acabou de ver isso. Na 3, as bases do liberalismo defendido pelos revolucionários liberais do século XIX eram propriedade privada, individualismo econômico, liberdade de comércio e de produção e de contrato de trabalho sem controle do Estado. Então, liberalismo defendido pelos revolucionários liberais. Propriedade privada, individualismo econômico, liberdade de comércio e de produção, contrato de trabalho sem controle do Estado. Isso está correto? Sim ou não? Sim, porque as revoluções liberais desse momento, elas são de origem capitalista, né? E aí eles vêm, então, com essas intervenções, tanto que eles sofrem manifestações dos operários com ideias socialistas. Mas as revoluções, elas têm ideias capitalistas, né? E por último, então, 1, 2 e 3, por enquanto, correto. As revoluções liberais do século XIX tiveram caráter socialista e anarquista e defendiam uma sociedade livre, sem classes sociais, fim da propriedade privada e de livre concorrência. Sim ou não? Não, né? Porque, inclusive, ela é bem contrária à número 3.
Se a 3 está correta, significa que a 4 vai estar incorreta. Então, resposta correta, letra B, 1, 2 e 3 corretinhos lá. Certo, gente? E depois, né, quando vocês tiverem tempo, que vocês estão assim, extremamente ocupados, então, quando vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha na página 36, que é aquela síntese que eu gosto de fazer, né? E que vem com os principais tópicos, então, dentro da nossa apostila, certo? Lembrando, simulado cai até a aula de hoje, então significa que cai Revolução Industrial e a Revolução de 1830, Primavera dos Povos, Revolução de 1848, é o que cai no simulado, tá? Podem começar a estudar. Semana que vem eu faço uma aula de revisão sobre esses assuntos, trazendo questões. Não vou trazer questões somatórias, porque senão vai ficar muito na cara o que eu vou estar pedindo. Então, vou trazer questões de múltipla escolha para a semana que vem. Mas aí você já vai estar meio que sendo direcionado para onde que eu estou te buscando para o simulado, certo? E na aula seguinte, que vai ser a aula do dia 10, a gente termina essa apostila com a unificação italiana, unificação alemã, Comuna de Paris, e já iniciamos o segundo reinado também. Então, na aula do dia 10 de setembro, a gente termina isso. Daí, 17 e 24 fala de segundo reinado. E 28 vocês fazem a prova bimestral e acabamos o bimestre. Ei, que legal, né? Tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida ou qualquer coisa assim? Sim? Não? Não? Então, acho que não. Então, acho que não. Tá tranquilo, né? Se tá tranquilo, nos encontramos na semana que vem. Beleza, gente? Beijos para vocês. Até a semana que vem. Obrigado, Gu. Até. Tchau, tchau, gente. Qualquer coisa que se quiserem que mude o método, me avisa, eu vou mudando os métodos de aula para vocês. A intenção é aula boa. Obrigada a vocês, participação. Beijo, beijo.